Queridos e amados irmãos, estamos nesse momento iniciando o nosso preparo para o trabalho desse dia, que é do Petrizef, aqui da Associação Espírita Lauro Machado, onde nós vamos ler nesse momento do livro Pasto do Dia, de Lorival Lopes, essa mensagem tão linda. Nunca descreia de si. Há momentos em que tudo parece obscuro, confuso e difícil. Só a força de uma autoconfiança pode desatar os nós da amargura que apertam você. Então, confie em si. Se agora empregar os potenciais e fizer valer a sua força sobre as desventuras, a vitória aparecerá sorridente. Então, assim faça. Aproveite-o agora, mostre valor, energia e o seu modo de operar. Transformações positivas em tudo o que vivencia ou toca. É do agora que vem a felicidade que você aguarda desfrutar. Graças a Deus. E assim, queridos irmãos, todos procurem colocar a sua água, se colocar num lugar bem tranquilo, sereno, ou sentado ou deitado, e receberão a visita carinhosa e amiga da espiritualidade para lhes trazer os medicamentos necessários que vêm de Jesus e Deus nosso Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Obrigado, amigos, que Jesus os abençoe e os ilumine com muita luz, muita paz, muita saúde física e espiritual para todos. E segue o decorrer do nosso tratamento, graças a Deus. Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa pela confiança e por mais essa oportunidade. Estamos iniciando o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, A Fé Transporta Montanhas. E o tema de hoje é Poder da Fé. Está nos itens 1 a 5 deste capítulo 19. Kardec nos traz uma clássica passagem do Evangelho de São Mateus, segundo a qual um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se aos seus pés e pediu piedade para o seu filho, que sofria muito, né? Ele era lunático, ele tinha distúrbios mentais, né? Então ele disse que havia já apresentado seu filho aos apóstolos, mas os apóstolos não puderam curar o filho. Então Jesus fez a desobsessão, e os discípulos, né, os apóstolos em particular, perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus respondeu a eles: é por causa da vossa incredulidade. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha:
transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. É claro que quando Jesus fala em transportar a montanha de um lado para o outro, daqui para ali, ele está falando, isso é uma alegoria, né? Ele está falando em sentido figurado. Né? O que é antinatural, né, não pode ser feito pelo poder da fé. A montanha citada por Jesus significa os nossos obstáculos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, etc. Né? Então, conforme Jesus disse, com fé, por meio do poder da fé, transportaremos esses obstáculos. Mas, só que quando nós passamos por dificuldades, nós preferimos pensar que Deus se esqueceu de nós, que nós não merecemos sofrer tanto. Nós sempre nos colocamos na posição de vítimas. Só que fomos nós quem construiu essas montanhas. Essas montanhas, né, significando os obstáculos em nossa vida, não foram colocados por Deus, nem pelas pessoas do nosso convívio. Nós é que atraímos os obstáculos durante a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual. A nossa fé, ela é vacilante. Eu valho-me mais da fé para tentar buscar uma satisfação dos meus interesses, né, pessoais, mais para satisfazer os meus interesses pessoais, do que para solidificar a minha crença na existência de Deus. Via de regra, busca-se a fé na religião, só que sem muita convicção. Todas as religiões têm o seu valor, nenhuma é melhor que a outra. Mas as religiões somente mostram o caminho. Se eu vou para o Rio de Janeiro, eu posso ir a pé, posso ir de carro, posso ir de ônibus, posso ir de avião, etc. Eu vou chegar lá. Então, dependendo do modo que eu for, do meio de transporte que eu me utilizar, eu chegarei lá. Mais cedo ou mais tarde, demorarei mais tempo ou menos tempo, mas eu vou chegar. Mas quem tem que trilhar o caminho não é a minha religião, sou eu mesmo. A fé está dentro de nós. E temos a fé cega, né? Aquela quando se acredita em tudo que é dito, se acredita, sem se questionar nada. E temos a fé raciocinada, ditada por Kardec, que é a fé que questiona, que é a fé que pergunta, que é aquela fé que não tem superstições. E quando a gente começa a ter compreensão das coisas, do porquê que elas acontecem, a fé se fortalece. Com a fé raciocinada, aumenta a nossa crença em Deus. E vem a confiança em nós mesmos. Né? Não é o ver para crer de Tomé. No Espiritismo é o compreender para crer. Não vejo a Deus. Né? Não vejo Deus. Não consigo enxergar. Mas vejo suas obras. Compreendo a minha situação, os meus problemas. E por isso eu tenho a fé fortalecida. A fé tem que ser cultivada de forma racional. E o Espiritismo amplia os horizontes da fé. Nós temos que ter a convicção de que tudo está no seu lugar. E que nós passamos por aquilo que é necessário para a nossa evolução espiritual. E não somente por aquilo que nós merecemos, por conta de coisas do passado, etc. Não, é aquilo que é necessário para nós.
por mais que tudo pareça desordenado, tudo tem a sua lógica. Essa é a convicção que nós devemos ter. E a certeza da justiça e da misericórdia de Deus. Às vezes passamos por doença e nos recuperamos dessas doenças para o despertar maior, ou o despertar da fé. Chico dizia que a doença também é uma bênção e que o mal é o bem que nós ainda não compreendemos. André Luiz, por seu lado, diz que a doença é um dreno energético. A fé produz um campo mental saudável. A fé nos traz a paz. A paz nos traz a saúde, a esperança e o otimismo. Com o pensamento positivo, o nosso sistema imunológico funciona melhor. Um hospital de Santa Catarina fez um convênio, entre aspas, com uma entidade espírita e submeteu uma das alas da UTI a sessões de passes diários. Então os médiuns iam lá e aplicavam um passe coletivo mentalizando naqueles doentes. Então, por conta daqueles passes coletivos, os doentes começaram a se reanimar. O otimismo se instaurou entre os médicos, entre as enfermeiras e entre até os doentes. E esses doentes dessa ala se restabeleceram muito mais rápido que os das outras alas. É o poder da fé. Há quem explique o câncer como resultado da perda da memória das células. Então as células se multiplicam a cada determinado tempo, uma morre, a outra substitui. Com as emoções desestimuladoras, especialmente a tristeza, o estresse, essas multiplicações se aceleram e as células se perturbam, perdem a memória e surgem os tumores cancerígenos. Então a fé, a confiança, o otimismo nos afastam desses problemas, da tristeza, etc. Se eu estou equilibrado, confiante em Deus, não adianta a mandinga, a magia negra, pois isso não vai me afetar. Os obsessores se aproveitam das nossas fraquezas, se aproveitam das janelas que se abrem em nossas mentes. A fé é um sentimento que trazemos dentro de nós, em nossos espíritos, só que ela está latente, está adormecida. É como uma semente, Ela precisa ser plantada, adubada, regada todos os dias para que a árvore floresça e no fim dê bons frutos. Então a fé precisa ser trabalhada. Então, à medida que nós desenvolvemos dentro da gente o amor e a certeza da existência de Deus, a fé se multiplica e a alegria se renova. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, disse que nós somos hoje o resultado do que fomos ontem. E seremos amanhã o resultado do que somos hoje. Ou seja, nós somos os responsáveis pela nossa vida. Não há castigos, há responsabilizações pelos atos. Se nós investimos em nossa vida corporal, se a gente paga plano de saúde, contribui para o INSS, para uma aposentadoria na velhice, etc. Por que nós não vamos investir na nossa vida espiritual se o nosso objetivo maior é a eternidade? Nós devemos enxergar as dificuldades como oportunidades
oportunidades para nos desenvolver. E se nós chegarmos a essa compreensão, a nossa fé irá se fortalecer. Só que, devido ao nosso estágio evolutivo, ainda inferiorizado, a nossa fé tem raízes fracas. São poucos aqueles que têm verdadeira convicção na misericórdia de Deus. Nossa fé ainda é vacilante, falta firmeza. E isso resulta das nossas incertezas. Ainda não nos convencemos completamente das palavras de Jesus de que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus consinta. E de que até o fio dos nossos cabelos são contados. No meu caso, até é mais fácil essa contagem. Normalmente a gente acredita em Deus quando tudo está acontecendo a nosso favor. Está tudo bem, está tudo bem. Mas quando vem as dificuldades, a dor, nós nos revoltamos com Deus. O que é que eu fiz para merecer isso? Deus está sendo injusto comigo. Perco a fé. Mas se eu perco a fé, é porque ela não estava sólida dentro de mim. Nas dificuldades da vida, nós não enxergamos aquelas mãos espirituais que sempre nos amparam. Mas a nossa fé vacila. Ora tem, ora não tem. Ter fé é saber também esperar, confiar na divina providência. Às vezes pedimos e não obtemos. Talvez porque não seja aquilo que não necessitamos. Ou talvez porque a gente não merece mesmo dele. Mas nós precisamos estar certos de que, quando não houver mais nenhuma saída, quando não houver mais nenhuma alternativa, se a gente tiver fé, Deus, por meio dos espíritos superiores, virá em nosso rosto. Jesus, o espírito mais evoluído que encarnou no nosso planeta, trabalhava somente em razão da sua fé. Nas tentações de Jesus no deserto, de Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 13, se não me engano, quando Jesus passou 40 dias no deserto da Judéia, sem comer, veio o obsessor e disse: se és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. E Jesus respondeu: nem só de pão vive o homem. Ou seja, eu permaneço confiante em Deus, permaneço firme na minha fé. E olha que nós estamos falando de Jesus, o Espírito que não coube na história. Jesus dividiu a história, dada a sua importância. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. A verdadeira fé pode curar. Não é milagre. Fluidos são emanados e captados, absorvidos. Quando se crê, a mente acelera as partículas doentes e aqueles fluidos do bem sufocam essas partículas doentes. Jesus não veio ao mundo para fazer milagres, para curar. Ele veio para aperfeiçoar a segunda revelação de Moisés. Jesus prometeu alívio e não cura. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Nem todos os que se aproximaram de Jesus foram curados. Ou porque não tinham fé suficiente, ou porque não mereciam. Jesus, antes de mais nada, perguntava: você crê? Você tem fé? Então seja feita conforme a tua fé. Depois de curado, Jesus dizia: vá, a tua fé te curou. Ou seja,
Jesus já demonstrava que ele era somente um instrumento, doando fluidos em abundância. Mas o resto era por conta da fé. Era por conta do merecimento. Era por conta da necessidade de cada um. Às vezes a cura não é o melhor para mim. Às vezes a cura pode gradativamente fortalecendo ainda mais a minha fé, a minha crença. E às vezes com a doença e a morte gradativa do corpo, o espírito sofrerá menos com o desencarne do que, por exemplo, com a morte abrupta, né? Um acidente de carro, por exemplo. Há relatos de que Kardec, antes da codificação, teve problemas de visão e uma magnetizadora curou Kardec. Divaldo Franco conta que foi curado de um câncer. Tinha um câncer na garganta, né? Então, após ter sido diagnosticado pelo médico, esse câncer na garganta, ele foi ter com Chico Xavier. E no dia da sessão, lá no centro de Uberaba, Chico pediu para Divaldo fazer a interpretação do Evangelho. E ele, mesmo sem poder falar, com muita dor, a dor era insuportável, ele, claro, atendeu o pedido de Chico. E depois da sessão no centro, né, eles foram para a casa do irmão do Chico Xavier. Eram 5 homens, disse Divaldo. E Chico disse: Divaldo, por que você não toma um passe? Aí Divaldo pensou: mas foi só para isso que eu vim aqui. Bom, aí entraram num quarto, fechou-se a porta, apagou-se a luz e abriu-se a janela do quarto. E Chico aplicou o passe em Divaldo Franco. De repente, mesmo só havendo homens dentro daquele quarto, Divaldo ouviu uma voz de uma mulher que perguntava: Divaldo, você quer ser curado? Você acredita que isso pode acontecer tal como fazia Jesus? E Divaldo respondeu: claro que sim. Então ele abriu os olhos e viu uma menina loira, alemã, tinha 16 anos de idade, ali materializada na sua frente. Era o espírito Sheila, que foi enfermeira na época da Segunda Guerra Mundial. Divaldo disse que um clarão iluminou o local, com tal intensidade que dava para ver os tijolos no chão. Ela pegou algo como uma caneta, né, e disse: isso é radioativo. Usou a palavra radioativo. E na época a ciência ainda não tinha desenvolvido a radioatividade. Tudo isso que ele falou foi de volta. Né? E disse então o espírito chega: abra sua boca que eu vou cauterizar as células cancerígenas de sua garganta. Vai doer. Ele a caneta, perguntou: doeu? Ele falou: sim, doeu. Então abra a boca de novo que vai doer ainda mais. Bom, terminada a cauterização, o espírito Sheila, afirmou Divaldo, né, materializou um lírio, uma flor, né, um lírio que só é encontrado nos Alpes austríacos. Segundo Divaldo, o nome é de Edelweiss. Materializou a flor, deu a Divaldo. E também deixou com Divaldo um pedaço de pano do seu avental. E ele diz que conserva esse pedaço de pano até hoje. O espírito materializou-se. Impressionante. E nós estamos falando de Divaldo Franco. Nós estamos falando do espírita, na minha opinião, do espírita encarnado mais respeitado do mundo. Hoje, com 95 anos de idade, ele nasceu acho que em 1927,
e ainda proferindo palestras pelo mundo todo, irradiando a sua fé. Esse é o poder da fé. Uma bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. E a salvação não é a salvação eterna, vai para o céu e tal. É a salvação das nossas imperfeições. A salvação das nossas imperfeições só virá pelo exercício da caridade. Então, a caridade é a condição para a evolução. O exercício constante da caridade irá fortalecer a nossa fé, a nossa crença em Deus. A caridade nos afasta do egoísmo, nos faz pensar no próximo. A caridade, diz Emmanuel, é o amor em ação. O exercício constante do amor nos fortalece e fortalece a nossa fé. Na verdade, apesar de muito romântico, muito bonito, é um equívoco dizer que o amor está no coração. O coração, na verdade, é uma bomba que distribui sangue pelo corpo. Mas continue usando dentro do meu coração, que é bonito. Mas, na verdade, é uma bomba que distribui o sangue pelo corpo. Mas, na verdade, a gente ama pela mente. Quando amamos, o cérebro produz um fóton que se reflete na saúde. Então, quem tem mágoa, quem odeia, quem não ama, adoece mais fácil, porque ele sempre estará mais frágil. Portanto, fé, amor, caridade estão umbilicalmente unidos. Estão umbilicalmente ligados. Quem não tem fé convicta torna-se indiferente, não tem motivação para ser caridoso. Para que eu tenho que ser caridoso? Para que? Cada um com seus problemas. Infelizmente, na maioria dos casos, nós não queremos nos envolver com as dificuldades do próximo. Não queremos sair da nossa tranquilidade, da nossa zona de conforto. No máximo, eu faço a caridade até o ponto que não me atrapalha, que não me incomoda. Mas nós devemos pensar ao contrário. Isso é que nos ensina o Espiritismo. Que somente pelo exercício constante da caridade, da entrega, é que nós iremos fortalecer a nossa fé. Conta-se que Chico Xavier soube que seu ex-patrão, o Sr. Juca, havia desencarnado. E esse ex-patrão estava tão pobre que a família não tinha dinheiro para comprar o caixão. E ia ser enterrado como indigente. E Chico disse para a família para não enterrar o corpo antes dele chegar. Como ele não tinha dinheiro, tirou o chapéu e foi de casa em casa esmolando para ganhar dinheiro para comprar pelo menos um caixão para o seu ex-patrão. Na rua, ele andando, ele sem querer esbarrou num cego e Chico, com aquele todo seu jeitão, disse: senhor, me desculpe, é que eu estou distraído tentando arrumar dinheiro para enterrar o senhor Juca, meu ex-patrão, a pessoa que me deu o meu primeiro emprego e tal. Então o cego, comovido, pegou o dinheiro que ele havia esmolado durante o dia, até aquela hora, e deu todo para Chico Xavier. Puta grandeza num homem que viveu entre nós aqui no Brasil, movido unicamente pela fé, pela bondade, pela humildade. Quando desencarnou, dizem que um facho de luz desceu um facho de luz unindo a terra ao espaço. E que Chico, o espírito de Chico, foi conduzido pelo espírito de sua mãe. E Chico foi recebido no mundo espiritual com um abraço de Jesus. Nós devemos buscar
a alegria de viver. A felicidade se conquista com atitudes e não com posses. Não é ter milhões numa conta bancária. E não é só querer ganhar na Mega Sena, na loteria. É atrair o bem. É conviver com o bem. É se revestir de leveza. É contagiar o ambiente em que a gente transita. Contagiar esse ambiente com alegria, com amor. A fé é a base da regeneração. É a fé que nos conduz. Pois bem, a vida é feita de escolhas e nós devemos fazer com que, ao chegarmos no mundo espiritual, tenhamos a consciência de que, dentro das nossas limitações, fizemos o melhor possível. E chegando lá, que nós não tenhamos vergonha das nossas atitudes e nem das nossas decisões. Muito obrigado a todos. Que nós tenhamos uma semana de muitos progressos espirituais. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Bom dia, meus queridos amigos. É com muito carinho que nós estamos fazendo neste momento o nosso P3F, convidando a todos vocês que nos acompanham a compartilhar conosco deste momento onde nós interagimos com a nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, com seus benfeitores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, Mãe Joana, Nossa Senhora Maria de Nazaré e nosso querido e venerável Lauro Machado, onde nós pedimos para que todos se mantenham de forma confortável, serena, para juntos podermos entrar em sintonia com a nossa casa para fazermos neste momento o nosso P3F. Então, vocês todos que já participaram da abertura da palestra, vamos agora para o momento do passe. E vamos assim procurar com muito carinho, com muita serenidade, respirar profundamente, asserenando o seu corpo físico, a sua mente, ouvindo o pulsar do seu coração, os seus pensamentos de forma serena, para que possamos juntos receber os fluidos benéficos deste passe. Com muito carinho, nós vamos nos preparando, pedindo para que deixem as suas garrafinhas de água para que possam ser fluidificadas. Vamos pedindo aos benfeitores espirituais, aos dirigentes espirituais deste P3F, que possam ir de encontro a todos os lares, levando os fluidos benéficos, colocando em cada garrafinha de água referente ao tratamento
específico tratamento físico de cada irmãozinho que nos assiste neste momento. Que a espiritualidade amiga possa também levar os fluidos benéficos para todas as caixas de água, fluidificando as caixas de água dos lares de todos aqueles que nos acompanham. Também fluidificando as caixas de água de todos os hospitais, colocando os fluidos benéficos em cada frasquinho de soro, em cada copinho de medicamento, para que esses irmãozinhos sejam fortalecidos e possam receber o lenitivo. Colocando também os fluidos benéficos nas caixas de água de todas as escolas, asilos, creches, orfanatos, também dos nossos lares, dos lares dos nossos entes queridos e familiares, fluidificando também a caixa de água da nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. E vamos assim, dando início a este momento do passe, e juntos convidamos a todos que nos acompanham a fazer conosco a prece a Dr. Bezerra de Menezes, com muita serenidade e amor no coração. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior. E vamos, através desta prece, nos acalmando, nos permitindo receber os fluidos benéficos deste passe, onde convidamos a todos a respirar profundamente, enchendo os pulmões de ar, o hálito de Deus, expirando sombras deletérias, miasmas, placas. E vamos assim com muita luz no coração, nos asserenando, pedindo a todos que pensem em Jesus. Que os benfeitores espirituais, através dos médicos de todas as especialidades que acompanham os médicos espirituais, guiados por Lauro Machado, Dr. Bezerra de Menezes, possam ir de encontro aos lares de todos estes irmãozinhos que nos acompanham, para que possam receber neste momento os fluidos benéficos para o seu tratamento físico. Que cada irmãozinho receba a visita do médico especialista na sua patologia. Sejam oncologistas, pediatras, ortopedistas, cirurgião geral, clínico geral, dermatologistas, psicólogos, psiquiatras,
que essa corrente de médicos, guiados pelos caravaneiros de Maria, possam ir aos lares destes nossos irmãos, levando o atendimento e o socorro amigo, onde pedimos a Ti, Senhor, que toque com Suas mãos o nosso coração, retirando as nossas angústias, as nossas mágoas, asserenando os nossos pensamentos, trazendo aos nossos corações o discernimento, a paz que tanto necessitamos. Que através deste passe sejamos envolvidos em Tua luz, para que possamos encontrar a cura para os nossos males físicos ou espirituais. E nessa reflexão nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Envolvidos nesta luz, nesta paz que anima os nossos corações, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, as dádivas recebidas através deste passe, e que possamos levar aos nossos lares a mesma paz que sentimos neste momento, diante da nossa casa, diante da Associação Espírita Lauro Machado. Que os nossos pensamentos e os nossos corações estejam unidos em um único objetivo, o da paz, o do amor e da cura. Que Jesus possa nos abençoar, trazendo a alegria aos nossos corações. Graças a Deus. E vamos também neste momento fazendo as nossas vibrações. Vamos vibrando com muito amor, com muito carinho a todo o planeta Terra. Vamos vibrando por todos aqueles que nos acompanham neste momento, para que possam encontrar a cura dos seus males físicos ou espirituais. Que sejam derramados em cada coraçãozinho aflito ou necessitado as luzes de paz, de cura, envoltas em todo este momento em que nos preparando para este passe. Que Jesus possa acolher a todos num abraço fraterno. E vamos lembrando assim que esta água é para beber durante todo o mês. Um cálice ao levantar, um cálice ao deitar. Que vocês tenham um excelente mês, uma ótima semana. Que Jesus possa abençoar e abrandar os vossos corações. Graças a Deus.